Pode ou não pode a Caixa Econômica Federal obrigar o arrematante do imóvel leiloado a pagar as dívidas tributárias mesmo depois do julgamento do tema 1134? Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te explicar tudo sobre esse julgamento para você não entrar em uma furada. Olá, senhoras e senhores, espero que todos estejam bem. E hoje eu quero comentar com vocês o tema 1134 do STJ. Esse que foi o julgamento responsável por determinar que é inválida a previsão em edital que responsabiliza o arrematante pelos débitos tributários que já recaíam sobre o imóvel antes da arrematação. Isso significa que o arrematante ele não precisa pagar os débitos tributários que existiam sobre o imóvel antes da arrematação do bem. E eu resolvi gravar esse vídeo porque depois de publicar alguns reels no Instagram falando sobre essa decisão, muita gente começou a me perguntar quando isso é aplicável, se isso se aplica aos leilões da Caixa Econômica, se cabe em leilões de outras instituições financeiras, para eu analisar a legislação que a Caixa Econômica publicou no início do ano. Então, fica comigo e vamos analisar o tema 1134 do STJ e entender tudo o que foi que o STJ decidiu no caso concreto. Dessa forma, vocês vão conseguir identificar no caso real quando se aplica a tese firmada e quando não se aplica. Bom, vamos lá. O caso, para fazer um resumo bem breve, ele começou em São Paulo, no município de São Paulo. E de forma bem resumida foi o seguinte: o cidadão foi lá, comprou um imóvel em asta pública, em leilão judicial, e aí depois de ter arrematado esse imóvel em leilão, ele descobriu que havia vários IPTUs em atraso desse imóvel. Então, ele ingressou com uma ação judicial pedindo para que fosse declarada a inexigibilidade desses débitos tributários. Ou seja, ele ingressou com uma ação judicial para não pagar os IPTUs em atraso. E esse cidadão ele venceu em primeiro e em segundo grau. Só que o município de São Paulo ele foi lá e apresentou um recurso especial e levou essa discussão ao STJ. E o argumento principal do município era: olha, o cidadão arrematou o imóvel em leilão e no edital do leilão estava escrito expressamente que ele deveria pagar os débitos tributários, os IPTUs que estavam em aberto sobre o imóvel. Então, esse cidadão ele estava ciente. Bom, então agora a gente tem que entrar na fundamentação do STJ para entender por que o pedido do município não foi atendido. Por que foi decidido diferente a favor do cidadão que arrematou o imóvel? E o primeiro ponto da fundamentação que eu trago aqui para vocês é o artigo 130 do CTN. Se você ler o artigo 130 do CTN, você vai concluir que há uma sub-rogação dos tributos em caso de transferência de propriedade. Só que no parágrafo único está escrito bem assim, ó: em caso de arrematação em asta pública, a sub-rogação ela ocorre sobre o respectivo preço. E eu vou traduzir isso tudo, fica calmo. Quando você compra, quando você adquire um imóvel de outra pessoa, de um particular, e esse imóvel tem lá vários IPTUs dos últimos 4 anos em atraso, você que comprou o imóvel se torna responsável por essa dívida. Isso é o que diz o caput do artigo 130 do CTN. Agora, se o imóvel foi arrematado em leilão judicial, em asta pública, o débito tributário ele vai ser quitado pelo valor pago por esse imóvel. Se o valor da praça, se o valor que estava ali leiloado esse imóvel era de 1 milhão, esse valor ele vai ter que servir para saldar os débitos que levaram esse imóvel ao leilão, por exemplo, débitos trabalhistas, e se sobrar, o valor que sobrar vai ser utilizado para quitar eventuais tributos em aberto. Se não sobrar também, o ente público tem vários meios de cobrar essa dívida do proprietário anterior. E por mim, a discussão ela já podia parar aqui. Afinal de contas, uma lei tributária ela não pode ser alterada, ela não pode ser suprimida por uma disposição que está no edital de um leilão. Mas, se até o STJ entendia de forma diferente,
é preciso que a gente entenda um pouco mais, vá um pouco mais a fundo. Vamos lá. O caput do artigo 130, ele vai dispor que quando o imóvel ele é adquirido, os tributos eles se subrogam na pessoa do adquirente. E o ponto aqui é de fato essa aquisição e essa transferência de propriedade para que haja essa subrogação dos tributos. E me acompanha aqui, não perde o fio da meada. Tudo isso que eu estou te dizendo está no julgamento, beleza? Quando a gente tem uma alienação judicial, um leilão judicial, a gente está diante de uma aquisição originária de propriedade. E isso significa, assim como em processos de uso capião, que o imóvel ele deve vir livre de quaisquer ônus. A matrícula dele deve vir limpa. E veja só, no leilão judicial, o dono do imóvel, o antigo dono do imóvel, ele não queria que esse imóvel fosse levado ao leilão. O arrematante ele não compra esse imóvel do dono real dele. Não há nenhuma relação entre o dono do imóvel e o arrematante. Por isso a gente fala que isso aqui é uma aquisição originária, porque não tem relação de causalidade entre o antigo proprietário do bem e o seu adquirente, o arrematante. É muito diferente quando existe uma alienação comum, quando existe uma compra e venda do imóvel. Você vai lá e adquire o imóvel de um terceiro. Nesse caso, a gente fala que é uma aquisição derivada e não originária. Aí sim, a gente parte para o que está disposto no caput do artigo 130. Ou seja, se você comprar um imóvel lá do seu primo e esse imóvel estiver cheio de dívidas de IPTU, parabéns, você acaba de se tornar o responsável por essas dívidas tributárias. O que não deve ocorrer na alienação judicial, porque não existe essa transferência de propriedade. Ah, doutor, mas o valor da arrematação não é suficiente para saldar a dívida trabalhista e a dívida tributária. Paciência, como eu já disse aqui, a fazenda, o ente público, ela que vai atrás de exigir do antigo proprietário essas dívidas tributárias. Ele pode inscrever em dívida ativa, pode protestar o nome do cidadão. Então ele tem os meios necessários para isso. E o ponto aqui é, o ponto que o STJ, que os ministros trouxeram na fundamentação, ele é o seguinte: o edital de leilão ele não pode alterar a responsabilidade tributária. O sujeito passivo da obrigação tributária, aquele que precisa pagar o tributo. A responsabilidade tributária ela é norma geral de direito tributário. E segundo a nossa Constituição Federal, normas gerais de direito tributário só podem ser alteradas, modificadas por lei complementar. E definitivamente o edital de um leilão não é uma lei complementar. Só que o grande problema é que o STJ ele reconhecia, antes do tema 1134, a possibilidade de se prever a transferência da responsabilidade tributária no edital de leilão. Então, antes do tema 1134, existiam muitos julgamentos contrários a isso. Então, a partir deste julgamento do tema 1134, que ocorreu em outubro de 2024, foi sedimentada a jurisprudência para considerar ilegal que editais de leilão judicial responsabilizem o arrematante do imóvel por dívidas tributárias que recaiam sobre o imóvel. E justamente por haver outros julgados no STJ em sentido contrário a isso, desfavorável ao arrematante, é que houve a necessidade de modular os efeitos dessa decisão. E o que ficou decidido foi que, para os editais de leilão publicados após a decisão do STJ, após outubro de 2024, serão inválidas as previsões que atribuam a responsabilidade por débitos tributários que existam sobre o imóvel leiloado ao arrematante. Então, a partir dessa decisão, não pode mais conter no edital de leilão essa transferência de responsabilidade ao arrematante. Só que para os editais que foram publicados antes de outubro de 2024, então antes da decisão, isso não se aplica.
Então, se o edital foi publicado antes de outubro de 2024, pode conter a disposição de que o arrematante vai responder pelos débitos tributários existentes no imóvel. Então, a solução do STJ, ela praticamente se resume a aplicar o parágrafo único do artigo 130 e também reafirmar que a aquisição judicial de imóvel é uma aquisição originária. E eu adoro isso aqui porque pode implicar em muitas outras controvérsias e que eu quero gravar um vídeo só para falar disso. Por exemplo, se é uma aquisição originária, por que incide TBI? A uso capião, ela é uma aquisição originária de propriedade e lá não incide TBI. Mas essa discussão fica para outra hora. Então, pessoal, você que trabalha com isso, você que arremata imóvel em leilão, lembre-se, o edital de leilão ele não pode responsabilizar o arrematante pelas dívidas tributárias anteriores à arrematação, desde que esse edital tenha sido publicado depois de outubro de 2024. Não se esqueçam disso. Ah, João, e os leilões extrajudiciais? E os leilões da Caixa Econômica? Os leilões de imóveis de instituições financeiras. Eu sei que todo mundo adora esses leilões, que eles são acessíveis. Então, pessoas, percebam que durante toda a explicação, em nenhum momento eu falei de leilão extrajudicial. Por quê? Porque a decisão não fala em leilão extrajudicial. Até porque o leilão extrajudicial, ele ocorre diferente, ele ocorre de maneira diversa do leilão judicial. No leilão extrajudicial, o banco ele retoma a propriedade do imóvel e depois vende. Na verdade, o banco ele consolida a propriedade dele sobre o imóvel em razão da falta de pagamento do devedor. Tanto é que não existe apenas leilão extrajudicial. Se você entrar lá no site da Caixa, você vai ver que tem vendas diretas de um imóvel. Então, aqui, agora essa é a minha opinião, até porque não tem no julgamento, como eu já falei, não me parece que a gente está diante de uma aquisição originária de propriedade, mas sim de uma aquisição derivada. Porque o arrematante, o comprador do imóvel, ele está adquirindo esse bem diretamente do seu real e atual proprietário, que no caso é a instituição financeira. Entendeu? É por isso que, na minha opinião, nos casos de leilão extrajudicial, não vai se aplicar o tema 1134, justamente por ser situações diversas. Então eu não vejo problema em estar lá nas disposições da Caixa Econômica que o arrematante do imóvel vai se responsabilizar pelos débitos tributários existentes sobre o bem. Então, a conclusão é, no leilão judicial, não pode conter no edital a transferência da responsabilidade tributária para o arrematante. Agora, no leilão extrajudicial, na opinião do João, na minha opinião, a instituição financeira pode sim repassar essa dívida, repassar essa responsabilidade de pagar os tributos para o arrematante. Então tomem cuidado, procurem um advogado, procurem um especialista nesse assunto quando for arrematar um imóvel. Fechou, senhoras e senhores? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo sobre o tema 1134. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida, de comentar se você ficou com alguma dúvida, pode me chamar que eu respondo as suas dúvidas e compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.